A paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Paola. Eu sou membro da ABA praticamente 25 anos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu só não assisti todos os congressos de mulheres da ABA, porque em um deles o Pedro nasceu. Até a Tânia foi ficar comigo no hospital, né? E senão eu estaria aqui também. Eu sempre fui muito edificada nos congressos. E quando eu recebi o convite de trazer a palavra, foi um susto muito grande. Porque existem alguns personagens na Bíblia que foram designados para algo grande. E eles disseram, como eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família é a menor de todas. E foi assim que eu me senti. Porque eu me sinto um vaso pequeno. Mas seria muito egoísmo da minha parte reter para mim o que o Senhor tem me dado. Para honra e glória do nome dEle, não é mérito meu. Aceitei o desafio, fiz um test drive no culto de mulheres. Estou aqui, muito feliz, muito honrada por estar segurando o microfone. Quando a pastora Arlene me falou o tema do congresso, que seria a manifestação da glória de Deus, logo me veio à mente um versículo que para mim é manifestação de glória. Esse versículo que está na tela, que diz, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Aleluia! Imagina uma árvore com as raízes envelhecidas, o tronco jogado no chão, esquecido, renascer. Isso é manifestação da glória de Deus. O renascimento da esperança em meio ao caos é manifestação da glória de Deus. A materialização de coisas invisíveis se tornando visíveis na nossa vida é manifestação da glória de Deus. Então, esse versículo sempre fala muito comigo e foi a respeito dele que eu decidi trazer essa palavra. Eu amo esse texto. Eu amo também porque eu enxergo esse texto na minha vida. Eu passei por alguns momentos em que as minhas raízes foram fortemente prejudicadas. Ficaram doentes. A água tinha muita dificuldade em passar pelas raízes. E eu sou testemunha dessa manifestação da glória de Deus. E eu espero que essa palavra que eu vou compartilhar hoje fale ao teu coração. E faça diferença também. Amém? Esse texto, antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho do contexto desse texto. Ele foi proferido por Jó no pior momento da vida de Jó. Na verdade, acho que é o pior momento que qualquer ser humano poderia atravessar. Jó era um homem riquíssimo, muito próspero. A Bíblia fala que ele era muito temente a Deus, um homem íntegro, digno. E eu não vou pregar sobre Jó, mas é um livro muito interessante de ser lido, né? Mas Deus permitiu que Jó passasse pelo que ele passou. E num período muito curto de tempo, ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus recursos financeiros, que eram seu gado. Eles foram roubados, os empregados que cuidavam do gado foram assassinados. Caiu fogo do céu e consumiu as suas ovelhas. Ovelhas estas até que eram usadas quando ele fazia sacrifícios a Deus, pelos seus filhos, pela sua família. Ele perdeu as ovelhas queimadas, os empregados que cuidavam delas também foram atingidos.
Ele tinha camelos, eram sua forma de transporte. Os camelos foram roubados, os empregados foram assassinados. Até ali já doeu bastante, né? Mas o que mais doeu? Ele perdeu os seus 10 filhos no mesmo dia. Seus 7 filhos e suas 3 filhas estavam reunidos na casa do primogênito. Veio um vento, a casa caiu e ninguém se salvou. Imagina receber todas essas notícias, né? Quer dizer, não sei se dá para dizer imagina, porque a gente não imagina, né? Eu não imagino. A primeira, a gente recebe às vezes uma notícia tão pequena e já tem uma atitude tão desesperadora, né? E foi isso que aconteceu com ele. Como se não bastasse, ele foi afligido por feridas que iam da sola do pé dele até a ponta da cabeça. Terrível, né? E como foi a postura de Jó? Agora eu vou... Se eu falar aqui no projetor ou apertar o microfone, não estranhem, tá? Porque eu não tenho tanta prática, mas vamos lá, acho que vai dar certo. Se eu apertar o botão certo, na direção certa, talvez. Eu não sei se é para lá. Não? Mas não faz mal que tem... Opa, fui eu ou foram vocês? Tá bom. Muito bem. Olha só. A Bíblia fala que ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Pequeno detalhe, gente, tem que ligar. Obrigada, Alexandre. Pelo menos o microfone eu dei conta, né? E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Impressionante, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, pensei, qual tem sido a minha postura quando os ventos contrários vêm, quando as notícias ruins vêm? Olha só o que Jó fez. Aqui fala que ele levantou-se, primeira coisa. Se ele se levantou, ou ele estava sentado, ou deitado, mas provavelmente ele estava jogado, atirado no chão, com esse avalanche de notícias. Mas ele se levantou. Esse levantar-se significa, ele tomou posição. Ele tomou consciência do que estava acontecendo. Ele rasgou o manto. No Antigo Testamento, a gente vê bastante, ele rasgou o manto, rasgou as suas vestes. O rasgar o manto significava uma tristeza profunda, um sentimento de impotência. Eu não tenho o que fazer. Uma angústia. Ele rapou a sua cabeça, e o rapar a cabeça era um ato de humildade. Ele despiu-se da sua fama, da sua honra, da sua glória, rapando a sua cabeça. Logo no comecinho de Jó, inclusive, tem um versículo que fala que ele era tão próspero, que ele era o maior entre todos do Oriente. Então, né, imagina quanta fama, quanta glória ele tinha. E ele rapou a sua cabeça, que era um sinal de humilhação. Ele prostrou-se, rendeu-se, entregou-se a Deus e adorou. Ele reconheceu a soberania de Deus. Impressionante, né? Quero lembrar disso. Quero que o Espírito Santo me lembre de como a gente deve agir perante as más notícias. Mas, é claro, Jó era humano. Ele não era um super-herói, ele não era um psicopata que não tinha sentimento, tudo aconteceu, pois é, a vida é assim. Não, gente. Ele tinha sentimentos. E ele entrou numa tristeza profunda com tudo isso que aconteceu, o que é muito compreensível, né? E foi nesse contexto que ele escreveu esse texto base. E na verdade, quando ele falou a esperança para a árvore, ele praticamente estava dizendo: olha,
a árvore tem mais esperança que o ser humano. Porque a árvore, ela está lá jogada, envelhecida, parece que não vai dar nada, e de repente começa a brotar e começa a dar fruto. Mas ele não sabia se esse seria o fim dele. Ele, na verdade, naquele momento, ele queria ser levado por Deus. Ele não tinha mais esperança. Ele tinha pouca esperança, na verdade. Mas ele estava destruído. Comparando com um tronco, ele estava caído. As suas raízes estavam, com certeza, comprometidas. E, além de tudo, ele tinha amigos ao seu lado nesse momento de luta que vieram ajudar genuinamente, mas eles também não entendiam o que estava acontecendo. E eles passaram a julgar ele, porque na cabeça deles eles pensavam, não pode ser que ele não fez nada para merecer tudo isso. Então, eles ficavam forçando Jó a uma confissão. Fala do teu pecado, entrega o teu pecado. Então, assim, além de tudo que ele estava passando, ele ainda estava cercado por amigos íntimos dele, que não estavam ajudando, que estavam até trazendo mais peso sobre a vida dele. Então, complicado. Esse era o cenário de Jó quando ele escreveu esse texto. E eu te pergunto, nessa tarde, como está a sua árvore? Você está dando frutos? Eles são frutos saudáveis? A sua folhagem está viçosa? Está saudável? Os seus galhos estão firmes? A sua casca, ela está saudável? E o seu tronco, ele tem resistido às intempéries, aos ventos contrários, às tempestades, às trovoadas? E a sua raiz, ela tem absorvido água o suficiente para a saúde da árvore? Ou será que as perdas que você teve ao longo do caminho afetaram a sua árvore? E ela não é mais aquela árvore linda que ela era? Passei demais. Spoiler. O que te fez perder a esperança? O que tem enfraquecido as tuas raízes? Eu procurei na Bíblia alguns sentimentos, algumas atitudes que nos enfraquecem, que impedem que a água corra nas nossas raízes, que machucam a nossa casca. E eu trouxe essas emoções, essas atitudes para a nossa reflexão. Talvez você se encaixe em alguma delas. Mas não se preocupe, eu não estou aqui para deixar você deprimida e sair triste, chorando daqui. Mesmo Jó, em meio a tudo que ele estava passando, em algum momento, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, ele vai trazer a solução. Mesmo naquela situação que ele estava. Então não desanime. Mas eu quero que você reflita sobre isso que a gente vai ver agora. Falando sobre a tristeza. Talvez o que tem te consumido é a tristeza. E talvez por motivos bem concretos. Perdas de pessoas queridas. Perdas de relacionamentos. De financeiras. Uma falência. E olha só em Salmos. Olha que versículo forte. Provavelmente proferido por Davi mesmo. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza. Você não está sozinha. Davi também se sentiu assim. Eu já me senti assim. Mágoa
Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Será falta de perdão, talvez? Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Olha como é séria a questão do perdão. A gente ora o Pai Nosso e a gente fala: Senhor, perdoai as nossas dívidas assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Será? Será? Olha só, aqui é uma condição. Deus vai nos perdoar na mesma medida em que a gente tem liberado perdão adiante, né? Então, olha a seriedade da falta de perdão nas nossas vidas. Outra coisa que nos separa de Deus de forma muito forte é o pecado. Além dele nos afastar de Deus, ele nos faz adoecer. Davi disse em Salmos 32: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Imoralidade sexual. Outra raiz, outra coisa que prejudica a raiz, a árvore como um todo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O amor ao dinheiro. Olha o que a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esses são só alguns sentimentos, emoções, atitudes que prejudicam a nossa raiz. No livro de Gálatas, fala das obras da carne e tem inveja, bebedice, a glutonaria. E ao longo da Bíblia a gente encontra mais coisas, a maledicência. Mas eu resolvi trazer essas daqui. Deus sabe por quê. E queria que você refletisse sobre isso. Se você se identificou com alguma dessas coisas. E talvez nesse momento você até se identificou. Pensou, tudo bem, eu sei disso. Eu sei que eu estou magoada com uma situação que me aconteceu. Eu não consigo ir para frente. Eu estou muito chateada. Eu fui muito injustiçada. Eu não consigo. Está doendo demais. Eu não consigo. Talvez esse tenha sido o caso. E daí como que a gente faz? Sozinho é difícil mesmo. Sozinho eu não consegui dar alguns passos que eu tive que dar. Eu fui pesquisar sobre esse fenômeno de árvores esquecidas, jogadas no pó, renascerem. É tão fantástico, até a pastora Arlene estava falando outro dia que ela tinha na casa dela, né? Um tronco que eles tinham dado como morto, né? Mas estava lá, faz parte da natureza, faz parte da paisagem e ele está ali. E de repente, depois de um tempo, quando eles viram, o que é isso? Uma corzinha, né? O que é isso? Ele voltou a brotar. E daí eu fui pesquisar e pensei, como que volta a brotar? Se o tronco está cortado, como que volta a brotar? Como que isso acontece, né? E foi muito legal que eu descobri, né, que ele volta a brotar por 2 fatores. Um deles é que ainda existe vida dentro da árvore. Ainda existe vida dentro da raiz. Mas só essa vida dentro da raiz sozinha não consegue.
se renovar. Se ela estiver num lugar, vamos supor, vamos jogar então um tronco aqui, ó. Esse é o ano da manifestação da glória de Deus, vamos jogar um tronco aqui. Daqui a pouquinho ele vai brotar, vamos ficar olhando. Ele ainda tem um pouco de vida dentro dele, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque a raiz tem que ter algum contato com água. Seja de forma subterrânea, ou seja, por cima. Por chuva, por orvalho, por estar perto de ribeiros, por receber esse respingar de água, né? Então, olha que coisa linda, gente. A junção de um fator interno com um fator externo faz toda a diferença. E aí está a grande questão. Tá bom, eu sei, eu sou uma árvore, eu ainda tenho vida. E eu quero te dizer, você ainda tem vida dentro de si. Aleluia! Mesmo que a sua aparência esteja muito diferente do que já foi. Mesmo que as suas raízes estão envelhecidas, secando. Você ainda está aqui, você ainda tem vida dentro de si. Você precisa do contato com a água. E aí é que é o segredo. Mas quem é a água? O que é a água? Tcharam! Aleluia! Jesus é a fonte de água viva. E Jesus disse, quem beber dessa água, que era o poço, onde a mulher estava extraindo água, né? Terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Que maravilha, gente. Por isso que eu digo, eu não estou aqui para deixar ninguém para baixo, não. Eu estou aqui para dar uma boa notícia, para ser uma mensageira de Deus, para te dizer que a vida que ainda existe dentro de ti, com a água que é Jesus, vai te renovar, vai te fazer brotar novamente, vai tratar a tua casca e vai tratar a tua folhagem e vai te dar frutos novos e frutos que vão permanecer. Olha que lindo o que diz Jeremias. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia! E eu quero te dizer para você, eu quero te incentivar a te livrar de todos os pesos que têm te prejudicado. Não sei se, talvez você pense, mas como que eu faço isso? É muito simples. Jesus é muito simples, a palavra é muito simples. Você pode simplesmente entrar no teu quarto, se prostrar, confessar, pedir perdão, pedir ajuda, falar com Deus. E pedir que Ele dê aquilo que você não está conseguindo encontrar sozinha. Você pode fazer aqui no culto mesmo. A gente está tendo tantas ministrações maravilhosas. E momentos de entrega, de intercessão e na hora do louvor. Não demore para fazer isso. É uma decisão. Falando especificamente sobre a liberação de perdão. É uma decisão. A gente não vai acordar um dia e vai dizer... Hoje eu acordei com uma vontade de perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal. É difícil, gente. É tipo, né? Mas é necessário, é uma decisão. É uma decisão, Senhor, eu quero me livrar dessa mágoa, eu quero me livrar dessa falta de perdão. Senhor, eu quero, voltando nas coisas que a gente falou, eu quero me livrar desse pecado que eu tenho cometido e que eu tenho sido recorrente. Eu quero me livrar da imoralidade sexual. Eu quero sair
dessa poço de tristeza no qual eu me enfiei. É natural sentir tristeza. A pastora Bárbara trouxe testemunho maravilhoso, mas ela foi se afundando, até que ela teve ajuda e disse: Bárbara, vem, sai dessa posição de vítima. É compreensível sentir tristeza perante as intempéries da vida, mas não é saudável ficar nessa tristeza, mergulhar nessa tristeza. Eu falei também do amor ao dinheiro. Será que a gente não está apegado? Muito apegada às coisas que a gente tem? Não está deixando que Deus seja o dono das nossas finanças, das nossas decisões financeiras? Eu quero te incentivar, livre-se desses pesos. Tem um versículo que diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Confesse ao Senhor, entregue a Ele as tuas fraquezas, limitações. Permita que essa água viva corra nas tuas raízes novamente, trazendo cura, trazendo limpeza. Amém? E te dando fruto. E por fim, olha que coisa linda também esse versículo. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Aleluia! Aleluia! Deus quer manifestar a sua glória nas nossas vidas. Ele quer nos curar, que é o que está dizendo esse texto. Ele quer transformar as tuas vestes de tristeza em vestes de alegria. Ele quer transformar o teu pranto em louvor. Ele quer te fortalecer. E Ele quer manifestar a sua glória através da sua vida. Aleluia! Eu gostaria de orar com você nesse momento. Queria pedir para você ficar de pé. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, porque estamos buscando de Ti, Senhor. Se estamos aqui, Senhor, se nos deslocamos até aqui, Senhor, se viemos passar um sábado à tarde dentro de uma igreja, num congresso de mulheres, Pai, é porque ainda existe vida dentro de nós, Paizinho. Eu sei, Senhor, que a intensidade talvez seja diferente para algumas. As histórias são diferentes, Pai. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos, Senhor, diferentes um do outro, Senhor, porque cada um tem uma história diferente, Paizinho. Cada um tem uma dor diferente, Senhor. Mas, Pai, nós queremos ter algo em comum, Senhor, que é a água da vida, Pai, fluindo dentro de nós, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que Tu tragas ao nosso entendimento, Senhor. Traga à nossa mente, Senhor, o que precisa ser mudado, Senhor. O que precisa ser liberado, Senhor. Como precisamos desobstruir, Senhor, a raiz, Paizinho. Nesse momento, Senhor, eu vou deixar as irmãs em silêncio, para que elas falem contigo, Senhor, assim como eu também vou falar, Senhor. Minha irmã, eu quero te convidar nesse momento a ter uma conversa com o Senhor. Não se preocupa com quem está do seu lado. Pode falar baixinho, mas se quiser falar alto também. Mas é para o Senhor. Coloca perante o Senhor as tuas dificuldades. Coloca para o Senhor aonde você tem enxergado a enfermidade na tua alma, no teu espírito. Talvez ela está até refletindo no teu corpo. Eu vou te dar esse tempo, porque é um tempo teu com Deus, precioso. Talvez seja um momento de confissão. Seja um momento de entrega.
Eu vou te deixar um minutinho. E eu quero perguntar nessa tarde, se existe alguém que ainda não teve esse privilégio de ter um contato com essa água tão maravilhosa, refrescante, tão transformadora que é Jesus. Se existe alguém nessa tarde que sentiu seu coração pulsar e pensou, eu quero dessa água, eu preciso dessa água, senão eu vou morrer. Eu quero te pedir para levantar a sua mão aí no lugar onde você está. Aleluia, Senhor. Amém, Pai. Oh, Paizinho. Tu conheces cada coração, Senhor. As mãos que se levantaram, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho. Que Tu entres, Senhor. Como diz a palavra, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Senhor, que Tu entres, Senhor. Que Tu ceies com essa irmã, Senhor, maravilhosa, Pai. Que ela tenha esse contato com a fonte de água viva que és Tu, Senhor. Tão maravilhoso, Pai. Oh, Senhor, muito, muito obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Senhor. E ainda é tempo, Senhor, de buscar e de receber, Paizinho. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela Tua presença aqui, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Te agradeço pela Tua obra na minha vida, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque eu posso ver, Senhor, minha casca restaurada, Senhor. Eu posso ver, Senhor, os ramos brotando novamente, Pai. E eu sei que foi o contato com a água, Senhor. Eu sei que foi Tu, Senhor, sobre a minha vida, Pai. E eu Te louvo por isso, Senhor. Engrandeço o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.